pessoal, boa tarde. Pablo Figueira novamente com vocês, da Solution Softwares. Hoje, em especial, um curso especialmente elaborado pelo pessoal do ITCO, que promove o curso de especialização em georreferenciamento. Um abraço, professor Leonardo, professor Valdeir e todos os demais envolvidos aí. Hoje, nesse curso, nós vamos ver como vincular dados de uma estação total com o GPS e fazer uma poligonal enquadrada para fazer o nosso trabalho de georreferenciamento. Então, usaremos uma caderneta de estação total, também de um levantamento realizado dentro da Universidade Católica, lá em Brasília, e com os seus dados de GPS também, obtidos de lá. Vamos amarrar todos esses dados, trazer tudo isso configurado em UTM para dentro do CAD, do GeoOffice, e finalizar com o projeto de georreferenciamento com a planilha ODS para ser enviada ao INCRA. Ok? Vamos lá, me acompanha aqui. Pessoal, então nós temos estes dados aqui como levantamento topográfico. É uma caderneta descarregada de uma estação Topcon. O que nós temos de informação aqui? Uma estacionada no SAT2, uma ré no SAT1, uma avante para o E1 e novamente ré, SAT1, vante para o E1, outra ré para o SAT1, outra vante para o E1 e mais uma vez uma ré para o SAT1 e uma avante para o E1. Então, observem os ângulos aqui, que eles são diferentes. Então, nesse caso, nós temos aqui uma reiteração. Então, o GeoOffice vai passar sobre a leitura desses pontos e fazer uma média sobre essas leituras, resultando em um único valor. Aqui também nós temos uma irradiada, que é um ponto, uma leitura comum. E novamente a gente tem outra estação aqui. Então, o que foi feito? Iniciou a estação no SAT2 com referência no SAT1 e uma avante para o E1. Aí depois estacionou no E1 com ré no SAT2, que foi a primeira estação. A gente tem a avante 2 na sequência, outra média aqui de reiteração. Estacionamos no E2 com ré na estação anterior, que é o E1, e vante para o E3. Nova reiteração, tem a leitura de um marco aqui também, uma irradiada, e assim por diante. E3, E4, E5, E6, que nós temos a leitura de mais dois marcos aqui, irradiado, mais dois aqui, E7, mais um marco, E8, E9, e a leitura do SAT3, estacionou no SAT3, fez a leitura do SAT4, e tem a leitura de uma irradiada aqui, o M10. Passamos sobre os pontos aqui, sobre a sequência deles, porque é essa a sequência que nós vamos obedecer no caminhamento da poligonal. O SAT1, o SAT2, o SAT3 e o SAT4 são pontos que nós temos as coordenadas em UTM. Então, são pontos de apoio. Nós teremos 4 pontos de apoio. Então, nós vamos calcular uma poligonal enquadrada, saindo de 2 pontos conhecidos e terminando em mais 2 pontos conhecidos. Então, prosseguindo. Quando eu tenho uma caderneta aqui que eu acabei de descarregar, eu vou fazer a primeira coisa é clicar no salvar. Quando eu clico em salvar, o software GeoOffice vai fazer uma leitura geral e vai procurar por erros ou falhas na caderneta. E esses erros ou falhas são apresentados em vermelho logo abaixo aqui na linha de comando. Então, o que nós temos aqui? Referenciar em SAT2 da estação E1, referência não encontrada. Ou seja, eu não tenho nenhuma coordenada de saída aqui. Então, eu vou colocar essa coordenada de saída. Na verdade, eu vou colocar 4 coordenadas aqui, que seriam as nossas coordenadas arbitrárias, que são os apoios da nossa poligonal enquadrada. Inicialmente,
nós temos aqui esses SATs 1, 2, 3 e 4, com suas coordenadas em UTM aqui, calculadas no fuso 22 em Sirgas 2000. Eu fiz a transformação para coordenadas arbitrárias locais, tomando como base o ponto de saída 5.000, 10.000 para o SAT1. Então nós vamos usar essas coordenadas arbitrárias aqui como dados topográficos para a nossa caderneta de estação total. O que eu vou fazer? Eu posso criar uma caderneta nova contendo apenas esses pontos de coordenadas, ou então eu posso adicionar na mesma caderneta que eu tenho trabalhado, que é essa daqui. Ou no início dela, no meio, no fim, não importa o local. O que importa é que o ponto da coordenada tenha o mesmo nome do ponto que leva à estação. Ou seja, eu tenho SAT2 na estação, eu tenho que ter SAT2 na coordenada. SAT1 na ré, eu tenho que ter SAT1 na coordenada também. E com o SAT3 e o SAT4 a mesma coisa. Eu vou selecionar a partir da estação aqui, vou clicar nesse botão aqui, ó, inserir coordenadas. Vou fazer isso 4 vezes. São 4 pontos que eu vou usar, ok? Então, vamos colocar os nomes aqui. SAT1, coordenada x, y e z. SAT2, aí eu vou clicar em salvar. Observe que os dados calculados aqui na frente da mediana, né? Ele fez uma média aqui desses pontos todos e me deu aqui, ó, avante, me deu um ponto médio calculado a partir da reiteração desses pontos. Esse é a coordenada direta, porque não tem reiteração. Aqui também no E2, em todos eles onde tem reiteração, eu tenho as coordenadas calculadas. Ok? Mensagens, não temos mais nenhuma aqui. O que nós vamos ter aqui é a média das reiterações. Então, por exemplo, estação SAT2 com ré no SAT1, ele tem uma leitura aqui. A média dessa leitura deu 6 segundos no horizontal, distância horizontal deu 8 milímetros e no desnível deu 6 milímetros. Todas as estações estão passando aqui com seus respectivos valores. Por que eu entrei com coordenadas arbitrárias e não com coordenada de GPS aqui direto? Porque eu quero mostrar para vocês que é possível você ter coordenadas arbitrárias dentro de um levantamento topográfico local, que também passa a ser mais indicado até para não confundir os valores em UTM. Você pode usar os valores em UTM aqui, porém se você tiver uma transformação aqui dentro de topografia para UTM, esses valores vão dar uma pequena diferencinha. Então, eu estou trabalhando com coordenada local e eu vou dar um ponto fixo aqui para o software, como coordenada absoluta, e um ponto de referência para ele. E todas as outras vão ser calculadas em função do ponto principal. Então, eu vou transformar de topografia para UTM. É possível fazer dessa forma e é possível você também trazer os dados direto em UTM aqui. Eu só estou fazendo em topografia para distinguir os valores. Assim, você também tem a opção aqui no GeoOffice de criar o seu desenho em UTM, utilizando as coordenadas em UTM. E se você quiser criar um trabalho em topografia local, usando as coordenadas topográficas locais, você consegue. Seria um trabalho mais voltado para obras. Então, ok. Coordenada aqui, estações e rés, tudo aqui, tudo calculado. O que eu vou fazer? Como eu tenho que trabalhar em UTM, para trabalhar com georreferenciamento, eu vou entrar no menu Arquivo, Configurações Gerais e vou informar ao software que eu vou fazer esse tipo de trabalho. Então eu clico em Geodésia. Aqui está sem georreferenciamento, então ele
trabalha direto em topografia local, assim que você cria qualquer projeto. Então, em UTM, a gente clica aqui e escolhe poligonal topográfica. Poligonal geodésica também pode ser utilizado para os trabalhos de georreferenciamento, não vai ter problema nenhum. Mas aqui a gente indica que você use para os trabalhos de estradas, onde você tem estações de GPS a mais de 20 km de distância. Então, você vai calcular uma poligonal geodésica, para não ter distorção de coordenadas em UTM. Então, eu posso usar poligonal topográfica, Sirgas 2000. Aqui eu vou escolher a segunda opção, que é plano topográfico não referenciado ao norte geodésico, ou seja, eu vou usar dois pontos de controle. O P1, que vai chamar, na verdade, eu quero chamar de SAT1. Aí eu clico aqui em buscar. Ele vai buscar as coordenadas topográficas ó, em XY, que eu tenho aqui na caderneta. E eu vou inserir as coordenadas dele aqui, em latitude, longitude ou em UTM. No caso, nós temos em UTM. Fuso 22, hemisfério sul. Coordenada este do SAT1. Essa daqui. Posso copiar aqui e colar. Norte e altitude. Vou clicar em OK. Aqui ele transforma para latitude e longitude. Exibe em latitude e longitude aqui. E o ponto de controle aqui que está como P2, que vai ser meu SAT2, clico em buscar. Ele vai buscar a coordenada arbitrária que eu tenho na caderneta. Esse ponto é o meu ponto de alinhamento ou de referência para que o meu trabalho não fique solto, né? Georreferenciado, porém não ao norte geodésico. Então eu estou fixando o alinhamento do meu trabalho. E aqui eu vou configurar as coordenadas em UTM dele. UTM 22 este e o norte. Altitude, ok. Aqui embaixo eu preciso colocar a altitude mediana desse trabalho. Eu vou deixar em 1200, porque a gente tem algumas variações aqui. Vou deixar em 1200. E vou clicar em OK. A partir desse momento, o software vai mostrar o restante da caderneta. Eu vou clicar em salvar novamente e ele vai calcular as informações aqui transformadas. Eu posso enxergar em UTM ou geodésia. Ok? Ou RTM, LTM. Perfeito? Vamos trabalhar em UTM. Essas são as informações que nós temos aqui do nosso levantamento. A partir de agora, eu posso calcular a poligonal. Eu posso pegar esse botão aqui de atalho, nova poligonal, ou simplesmente, em qualquer lugar aqui com o mouse, botão direito, criar item poligonal. Vou colocar o nome aqui, Poly 1. Ok. O software já mostrou aqui, todo em azul, o caminhamento que nós temos, porque nós só temos um caminhamento. Se tivéssemos dois caminhamentos, ou chegássemos em uma bifurcação, o software ia deixar em vermelho e você escolheria aqui qual seria o segmento da poligonal. No caso tem um segmento apenas, então ele já pintou tudo de azul, o segmento. SAT2, E1, E2, E3, todas as estações aqui. Poligonal apoiada com controle total. Clico em OK. Aqui eu faço o tipo de ajustamento. Então eu tenho proporcional às projeções, proporcional às distâncias ou mínimos quadrados. Posso também alterar os valores de tolerância aqui. Vou clicar em avançar, vou calcular em proporcional às projeções. Vou clicar em avançar. Ele me informou aqui que nós temos 11 vértices.
um erro angular de 3 segundos e aqui o restante dos dados. Eu vou pedir para ele compensar o angular, depois o linear e depois as cotas. Então eu clico em avançar. Ele falou que a poligonal foi ajustada com sucesso. Vou clicar em concluir. Então nós temos aqui as passagens dos pontos da poligonal, todas calculadas as coordenadas. Embaixo, o resultado final desse cálculo, com erro angular, linear, altimétrico, precisão. E aqui do lado, nós temos o croquis com a passagem dos pontos. Se eu clicar nesse botão aqui, ele me dá um relatório de reiteração dessa poligonal. Então eu deixo ela selecionada aqui, clico em OK. Ele cria esse item logo abaixo aqui em relatórios. E aqui eu tenho o relatório aqui com todas as passagens da reiteração. A própria poligonal, eu posso imprimir esse relatório, vindo em menu Arquivo, Visualizar impressão. Vou clicar aqui para dar um zoom. Então eu tenho aqui um cabeçalho, que eu posso ajustar isso daqui nas configurações gerais. Tenho o croquis. Embaixo, as características de cálculo dessa poligonal, com os seus resultados. E na segunda página, eu tenho os pontos de passagem, com os azimuths, distância horizontal, desnível e as coordenadas calculadas. É só fazer a impressão por aqui. Calculado poligonal, eu posso criar um desenho da mesma forma. Eu posso clicar aqui no atalho, novo desenho, ou então com o botão direito aqui em qualquer lugar, criar item, desenho. Dou o nome e clico em OK. Aqui é mostrado para mim todas as cadernetas que eu tenho de topografia. No caso só tem uma, eu deixo ela selecionada, clico em avançar. Aqui tem o detalhe que eu comentei sobre o desenho em coordenadas topográfica local ou planas UTM. Então se eu clicar aqui, eu vou criar um desenho com as coordenadas arbitrárias, baseado em 5.000, 10.000, que é o ponto do SAT1 para a saída. E se eu deixar em planas, ele vai utilizar as coordenadas em UTM. E o CAD de desenho que nós vamos trabalhar também será criado em UTM. Sirgas 2000, em UTM, Fuso 22, Hemisfério Sul. Clique em avançar. Essa é a informação de GeoField que serão geradas no desenho, que corresponde às descrições que foram feitas na hora do levantamento, que constam lá na caderneta. Então vou clicar em concluir. Aqui estão os pontos. Observe aqui, este e norte. Então nós estamos trabalhando com o CAD em UTM. Se aparecer X e Y, nosso CAD estaria em topografia local. SAT1, aqui são os pontos que nós importamos da caderneta. Qual seria o próximo passo? O próximo passo, fazer o desenho correspondente ao levantamento. Uma regra que vale a pena ressaltar. Quando eu vou fazer o desenho, eu tenho que desenhar uma polilinha por confrontante. Nesse caso, nós vamos fazer, como temos aqui 4 lados aqui, vamos fazer 4 confrontantes. Então, eu vou começar desenhando um dos lados, eu vou digitar PL e vou clicar no Enter ou no espaço para ativar essa polilinha. Ou então, eu posso pegar esse desenho aqui, polilinha. A tela de CAD do GeoOffice é muito semelhante ao AutoCAD. Fizemos assim para você não ter dificuldade nos seus trabalhos. Então, os pontos que correspondem à divisa são os marcos. Então, vou ligar M10 ao M1 e clicar em ESC para cancelar essa polilinha. Então, eu tenho aqui apenas uma polilinha correspondente aqui. Essa polilinha eu defino um confrontante. Meu segundo confrontante vai do M1
ao M2. ESC novamente. Então eu tenho outro confrontante aqui. Observem que são duas polilinhas separadas. Continuando, do M2 ao M3, M4, M5, M6 e M7. Esse aqui é outro confrontante. E por último, essa lateral. Mais um confrontante aqui. Um detalhe. Esses pontos, como eles vieram da caderneta, eu preciso transformá-los para pontos geodésicos, porque aqui eu tenho apenas as coordenadas em UTM. E eu preciso das coordenadas em latitude e longitude de cada ponto, além da formatação dele. O que eu vou fazer? Observe aqui que nós temos apenas 3 camadas, a 0, o R e o V, de Ré e Vant, da descrição dos pontos que nós temos na caderneta. Eu vou utilizar o menu Georreferenciamento. Quando eu faço o clique aqui, todos os itens estão bloqueados. Então, eu clico em Criar, Alterar Projeto. O simples fato de eu fazer isso daqui e dar um OK, o software ativou as ferramentas de georreferenciamento para esse projeto. Então, todas as ferramentas são habilitadas. E aqui nas camadas, nós temos todas as camadas inclusas na norma. O software cria de forma automaticamente e você conseguir deixar ele todo organizado, com as linhas em cada camada, os pontos em cada camada correto. Para mim georreferenciar os pontos, eu clico no menu Georreferenciamento, Editar pontos, Georreferenciar pontos. Então, sempre que eu tiver ponto de estação, nesse trabalho, eu vou usar essa opção aqui, Editar pontos, Georreferenciar pontos. Seleciono todos os pontos, não importa que tem linha junto, ele vai pegar apenas os pontos. Ele achou 26 no total, e eu vou dar um Enter, para ele aplicar a função. Depois, o ESC para ele soltar a ferramenta. Observando agora, ele ficou com a simbologia do marco, correto? Eu só preciso acertar os nomes deles agora. Clique no menu Georreferenciamento. Voltando para o Criar, Alterar Projeto, aqui nós temos a opção de inserir dados no nosso levantamento. Esses dados todos aqui, eles serão vinculados ao projeto por meio de um banco de dados. Então, sempre que você preencher esses dados, quando você for criar a sua folha de impressão e também os relatórios, como o memorial descritivo, a planilha ODS e os outros mais, esses dados vão ser buscados desse banco. Esse banco ele é compartilhado com todos os seus projetos. Independente de você criar um novo projeto amanhã ou no dia seguinte, esses dados vão estar aqui. Então, se você voltar a fazer um trabalho para o mesmo cliente, os dados dele já vai estar aqui dentro. Então, facilita e agiliza o seu trabalho. Dados proprietário, você vai clicar nesse botão, reticências. Se você tiver algum aqui, é só clicar e escolher. Do contrário, clica em novo, preenche os dados e salva. Eu vou pegar um aqui, clicar em OK. Dados da empresa, a mesma coisa. Seleciono. Posso cadastrar um novo, alterar um existente, apagar se for o caso, ou então simplesmente seleciono e clique em OK. Dados do imóvel, mesma coisa. Dados do profissional, OK. E aqui em relatórios, eu também vou usar essa opção. Eu vou passar para 7 casas aqui,
após o grau, que é para ficar de acordo com a norma, na hora que eu emitir a planilha ODS. 4 casas aqui na área. Ok. Temos a nossa configuração. Vou voltar no menu de referenciamento. Nesse caso, eu não estou importando pontos de GPS. Nós estamos trazendo direto dos pontos da estação. Então, vamos aqui, inserir folha e definir a escala do projeto. Clico nessa opção. Eu vou selecionar todo o meu desenho. Clico um pouco próximo a ele, abro uma janela e clico novamente. Aqui eu vou definir qual formato de folha que eu vou usar. Então, por exemplo, se eu escolher o A0, o software calculou essa escala, então por padrão, 1 para 2000. A1 vai ficar 1 para 2500. A2, 1 para 5000. E assim por diante. Posso definir aqui a folha A2, escala 1 para 5000. E vou clicar em OK. Os dados que eu tenho lá no banco de dados já estão aqui, atrelados, então eles vão ser inseridos aqui na folha. O que não foi preenchido, ele não vai trazer, vai ficar em branco. Então clique em OK. Já foi inserida a folha. E os dados preenchidos estão aqui. A malha de coordenada, observe que quando eu seleciono ela, ela já vai para o Layer Layout. Então, mais uma automatização para facilitar o seu dia. Quando eu dou 2 cliques na malha, eu entro em modo de edição. Então, eu posso escolher o tipo da malha. Então, OK. 2 cliques novamente, eu volto a editar. Eu tenho a malha em coordenadas geográficas, que em alguns cartórios estão exigindo o desenho dessa forma. E ela é uma malha distorcida, então ela tem essa inclinação. E também, se você preferir, você pode deixar apenas nas bordas. Clique em OK. Então, nós temos aqui as informações. E o nosso desenho aqui. Eu vou esconder aqui a malha e o quadro. Congelei eles estão apenas aqui congeladinho. É um atalho, OK? E eu vou inserir os confrontantes. Referenciamento, inserir confrontante. Clico na lateral, botão direito, preencho os dados, clico em inserir. Aí eu vou clicar com o mouse onde eu quero inserir o texto. Só vou clicando aqui, ele me deu o texto. E já está preparado para a gente enxergar muito bem aqui quando impresso na escala 1 para 5000. O tamanho do texto ficou em 17,5 de altura. OK? Repetindo o procedimento, posso apertar a tecla de espaço ou Enter ou voltar no menu. Então, repete o último comando com o espaço, clico nessa lateral, botão direito. Tipo de confrontante, posso colocar uma cerca. Inserir linha de confrontação aqui. Vou explicar logo o que é. Proprietário, Joaquina Barbosa. E algum comentário se quiser colocar. Essa linha de confrontante aqui, quando eu clico em inserir, eu vou no início do confrontante, que ele começa aqui. Então, vou clicar aqui e vou clicar no sentido que o rio continuaria, né, para cá. Então, ele cria essa linha pontilhada. E eu fixo o texto logo aqui. Repetindo o comando, com espaço ou Enter. Clico na próxima linha. Botão direito. Posso falar que eu tenho uma estrada aqui. Largura, vou colocar 40 metros.
Rodovia Bandeirantes. Proprietário do outro lado. E os códigos. Inserir. E por último, colocar aqui mais uma cerca aqui. Inserir. Vou fixar com o mouse. Ok. Salvar. Próximo passo seria criar gleba. Quando eu utilizo essa opção criar gleba, eu vou juntar todas as informações, ou seja, o perímetro que eu tenho desenhado com as coordenadas dos pontos, os confrontantes inseridos nas linhas e o nosso banco de dados com as informações de proprietário, profissional e da área estudada. Então, eu clico na ferramenta, seleciono todo o desenho ou todas as linhas, posso clicar uma a uma se for o caso. Selecionei tudo, clico no botão direito e vou clicar dentro da área que eu tenho interesse. Vou dar um nome aqui, gleba A, e ok. Ele inseriu aqui no centro essas informações. Eu tenho a nossa gleba criada. Se eu vir aqui em georreferenciamento, gerenciar gleba, eu tenho ela aqui criada, gleba A. Vou clicar em editar para ter as informações dela. Então, eu tenho aqui, ó, parcela número 1, só tem uma área. Perímetro externo. Ponto inicial, posso pedir para começar pelo ponto mais ao norte, que no caso aqui é o M10. E ele tem a latitude e longitude dos pontos. E aqui, eu tenho o método de posicionamento. Então, como eu faço? Eu posso selecionar aqui quantas linhas eu quiser. Se eu tiver dois tipos de posicionamento, eu seleciono, por exemplo, no ponto M10 e no M1. Eu tenho dois tipos de posicionamento. Eu seleciono aqui, ponho o tipo, posso selecionar o resto e colocar o outro tipo que eu utilizei. Em atributos, eu tenho mais informações aqui e eu posso trocar o nome dos pontos. Por exemplo, vou fazer de uma maneira que fique fácil de entender. Seleciono os pontos, clico em renomear selecionados. Posso colocar aqui o tipo, vou colocar minhas iniciais aqui. Tipo marco 0001. Clico em OK. Então, ele renomeou tudo. Aí eu posso renomear lá no desenho, ó, renomear no desenho. Quando eu clico aqui, ele aplicou lá no desenho. Vou dar um OK. OK aqui. Olha aqui, ó. PHF, tipo marco, ponto 1. Ponto 2. OK? Estão todos aqui. Próximo passo, eu posso editar a visualização desses pontos. Por exemplo, se eu quero trocar o lado, aqui eu quero deixar visível os dois pontos, eu venho aqui em georreferenciamento, ó, editar ponto, posicionar texto. Ele me abre essa janela aqui. Então eu seleciono o ponto que eu quero alterar e clico aqui do lado. Posso escolher um tipo de posicionamento. E clico em aplicar. Posso fazer com vários pontos ao mesmo tempo. Deixa eu mudar aqui, ó, usando o mover, trazer um pouquinho para baixo aqui. Se eu quiser jogar esses dados aqui para o lado de fora, editar, posicionar texto.
Seleciono. E clico do lado que eu quero. Aplicar. São ferramentinhas que ajudam no dia a dia para organizar o desenho. Eu vou voltar o layout aqui para a gente voltar a inserir informações dentro dele. Nesse caso, eu vou pegar a área e o perímetro que nós temos. Clico aqui na gleba, clique em OK. Isso é muito importante. Aqui eu vou definir que o sistema de referência é o SGL, para mim ficar igual ao INCRA. Se eu escolher coordenada do desenho, eu vou estar entregando o nosso trabalho em UTM. Então, nós vamos calcular em SGL. Temos aqui uma coordenada arbitrária para gerar essa referência em SGL, que é o 150.000, 250.000. Você pode alterar aqui para o valor que você quiser, não vai fazer diferença alguma. E eu vou utilizar a opção por decimais de latitude e longitude. Vai fazer uma redução da precisão decimal da latitude e longitude para poder bater com o cálculo gerado pelo INCRA. E também tem mais a opção aqui de remover os segundos dos azimuths, que também é realizado pelo SIGEF. E vou clicar em OK. Observe que eu tenho no mouse aqui uma tabelinha. Eu vou fixar logo abaixo do quadro de perímetros. Se eu tivesse várias glebas aqui, ele listaria várias glebas e o total somando elas. Esse cálculo aqui já está em SGL. Continuando, inserir planta de situação, que é o croquis sem escala. Clico nessa opção. Nós temos aqui um local reservado no quadro, onde eu vou selecionar um canto, vou abrir uma janela e clicar no outro canto. Se você tiver uma conexão com a internet, ele vai buscar em nosso servidor esse mapa de dados aqui e você vai poder inserir bem facilmente. Vou dar um zoom aqui. Ele carrega a imagem. Eu posso colocar o mapa híbrido para aparecer tanto o nome das ruas quanto a imagem de satélite. Esse é o campus. Desenhar a gleba. Eu vou tirar essa visualização de marco aqui. Posso deixar ou tirar. E aqui eu centralizo ele na tela. E vou clicar em OK. Ele inseriu aqui a imagem. Mesmo ela estando em branco aqui, conforme o zoom que a gente trabalha, ela é impressa e ela vai, se você exportar um DXF, DWG, a imagem vai junto também. Ela fica salva na pasta do projeto. Continuando, inserir o norte da quadrícula. Então, vou pegar o ponto mais ao norte aqui, que é o M10. Clico sobre ele. Ele vai abrir essa janela com as informações do marco, que passou a se chamar PHF M0001. Clico em inserir. São as variáveis que vão ser informadas aqui. Clique em OK. E eu vou fixar aqui dentro desse quadro. Está prontinho. F4, eu centralizo o mapa. Então, se você apertar a tecla F4 aí no seu teclado, você vai centralizar todas as informações na tela do seu computador. Voltando aqui em georreferenciamento, eu posso visualizar essa área no Google Earth também. Então, clico aqui. Se você tiver conexão com a internet e o Google Earth instalado na sua máquina, ele vai abrir o Google Earth e vai mostrar o local do trabalho que você tem georreferenciado. Aqui está.
Está aqui o local do nosso trabalho. Voltando no menu Georreferenciamento, agora eu vou criar os relatórios aqui. Eu tenho memorial descritivo, seleciono a gleba do meu interesse, clico em gerar relatório. Eu vou criar em latitude e longitude, que é igual ao que o INCRA vai me devolver. Também vou deixar para remover os azimuths aqui. Vou clicar em OK. Eu vou escolher o tipo de memorial que eu quero. Então eu quero o quê? Um memorial descritivo em latitude e longitude e com altitude. Clique em OK. Ele me sugere um nome aqui. Posso trocar ou deixar esse. Ele vai criar logo aqui abaixo. Clique em OK. Está aqui. Memorial descritivo. Dou 2 cliques, ele abre o memorial descritivo. Então os dados que estavam lá no banco de dados, ele trouxe para cá e trouxe toda a descrição do nosso memorial. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice marco 1, de coordenadas longitude, latitude e altitude. Deste segue pela faixa de domínio da rodovia Bandeirantes, com os seguintes azimuths e distâncias. Até o vértice de marco 2, coordenada tal, enfim. Sai prontinho as informações, só para você fazer sua verificação e imprimir. Aqui dentro ainda temos um editor de texto. Muito simples, porém existe um editor. Dentro da pasta de projeto, esse mesmo arquivo aqui de relatório de memorial descritivo é disponibilizado em formato RTF, então você pode abrir ele no Word ou qualquer outro editor de texto. Vou salvar, vou clicar em fechar. E vou gerar agora, em relatórios, a planilha do CIGEF. Vou clicar na gleba que eu tenho, clicar em gerar relatórios. Para isso, você tem que ter instalado aí na sua máquina o software OpenOffice ou LibreOffice e também a extensão do CIGEF que faz a validação da planilha. Por que que você tem que ter? Porque a planilha que o INCRA solicita foi desenvolvida pelo próprio CIGEF em formato de software aberto, que seria o OpenOffice ou LibreOffice. Então, ele sugere um nome aqui. Vou clicar em OK. Geográficas ou UTM, eu quero em Geográficas. Clique em OK. Em alguns segundinhos, ele vai startar o programa que nós temos instalados aqui. Aqui estão os dados. A planilha modelo do CIGEF e os dados todos preenchidos aqui. Na aba Identificação, nós temos informações do detentor, quem que está certificando essa área aqui, de quem ela pertence, e a identificação da área. Tudo que tinha preenchido no nosso banco de dados veio para cá. Se não veio, é porque não foi preenchido. Então, por exemplo, você pode pegar e preencher aqui os dados à mão. Posso clicar aqui na aba Perímetro 1, que nós só temos uma área aqui, que é o lado externo. Gleba A. Coordenadas geográficas. Se você trocar aqui para UTM, aí ele habilita essas outras duas células aqui, difuso e hemisfério. Em geográfica, ela fica travada. E aqui temos todos os vértices com seus sigmas calculados aqui. Método de posicionamento. Lógico que aqui eu escolhi dados aleatórios, tá ok? Só para representar o preenchimento da planilha. E todos os dados aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui na aba CIGEF, que é a extensão que você vai instalar dentro do OpenOffice, para poder fazer a validação da sua planilha. Ao clicar aqui, e vai identificar, ó, identificação OK, perímetro OK.
Se tiver faltando, se tiver um tipo de método errado aqui, ou então faltando qualquer dado aqui, por exemplo, o código do INCRA aqui, ele vai sinalizar com erro. Quando eu clicar em CIGEF, ó, identificação, erro. Na folha de identificação, falta preencher o campo código do imóvel. Obrigatório quando a situação é imóvel registrado. E o perímetro, ok. Então você vem, corrige com a informação, faz novamente a validação. Dando ok na identificação e no perímetro, a sua planilha está pronta para ser enviada e certificada no site do CIGEF. Ok? Bem, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado do trabalho que nós fizemos hoje e estarei sempre à disposição, sempre que houver alguma dúvida, precisar de uma ajudinha, pode me procurar. Um abraço para todos vocês, curta e compartilhe o nosso vídeo. Um abraço!